Luneta Sonora na área. E hoje eu quero tratar de um assunto que é o tema das 7 perguntas dessa semana, que é sobre referências. Referências que você pega em algum lugar, na rua, na sua caminhada, e que se tornam base da sua criação. Afinal de contas, referências não são cópias. Referências são coisas que você, de certa forma, se inspira, que um dia vão se tornar referência para outros criadores. Então, o tema de hoje do Luneta Sonora é justamente isso: colecionar para criar. Afinal de contas, toda criação começa em algum lugar. Às vezes começa com uma ideia, às vezes com uma pergunta, e muitas vezes começa simplesmente com aquilo que a gente viu. Uma imagem, uma fotografia, uma composição, uma cor, uma tipografia, um projeto que chamou a atenção, uma referência. E é justamente sobre a importância das referências para a criação que fala o episódio de hoje. Existe uma ideia muito forte de que, para ser original, precisamos evitar olhar para o que outras pessoas estão fazendo, como se observar referências fosse automaticamente copiar. Eu penso exatamente o contrário. Ninguém cria no vazio. A criação nasce de uma mistura de experiências, repertórios, observações e referências que vamos acumulando ao longo do tempo. O importante não é reproduzir aquilo que encontramos, é entender o que aquilo despertou. Uma referência pode ensinar uma solução, pode apresentar uma combinação de cores, pode mostrar uma maneira diferente de organizar informações, pode provocar uma pergunta, pode fazer até a gente perceber aquilo que não queremos fazer. Tudo isso tem valor. Por isso, coletar referências é uma parte importante do processo criativo. E hoje temos uma vantagem enorme. Nunca foi tão fácil encontrar coisas interessantes. As redes sociais, os sites, os portfólios, os livros, as revistas, as fotografias, os projetos espalhados pela internet formam uma biblioteca praticamente infinita. Mas existe um problema. Ter acesso a muitas referências não significa necessariamente construir repertório. É preciso olhar, observar, comparar, selecionar, guardar. E principalmente revisitar. Uma pasta cheia de imagens que nunca mais será aberta não necessariamente ajuda alguém a criar. A referência começa a trabalhar quando passa a fazer parte do pensamento. Quando uma imagem guardada meses atrás volta à memória durante a criação de alguma coisa nova. Quando percebemos uma relação entre duas referências completamente diferentes. Quando uma solução encontrada por outra pessoa nos ajuda a descobrir uma solução nossa. É assim que um repertório se transforma em linguagem. E existe uma consequência ainda mais interessante. Quem passa tempo coletando referências pode eventualmente, como eu acabei de falar, tornar-se referência para outras pessoas. Porque aquilo que consumimos alimenta aquilo que produzimos. Aquilo que observamos influencia aquilo que experimentamos. Aquilo que experimentamos constrói aquilo que desenvolvemos. E aquilo que desenvolvemos pode um dia inspirar alguém. Existe uma cadeia aí. Referência gera criação. Criação gera experiência. Experiência gera repertório. E repertório pode gerar novas referências. É um ciclo. A revolução criativa também passa por isso. Não basta produzir. É preciso alimentar o olhar, é preciso continuar curioso, é preciso olhar para o trabalho dos outros sem abandonar a própria identidade. Porque ser referência não significa viver sem referências. Talvez seja justamente o contrário. As pessoas que se tornam referência costumam ser aquelas que passaram muito tempo olhando, aprendendo, testando, errando, combinando e desenvolvendo uma maneira própria de fazer. No fim das contas, coletar referências não diminui a originalidade, aumenta as possibilidades. E talvez seja esse o verdadeiro objetivo. Não copiar o que já existe, mas usar aquilo que existe para descobrir o que podemos, que ainda podemos criar. Ok? Então é isso, esse foi o Luneta Sonora de hoje. Vocês já sabem que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida, nos sites e lembrando que no YouTube e no Spotify você pode assistir esse podcast e nas demais plataformas apenas ouvir. Nas redes sociais, @Josivandro Avalar, X no Tumblr, @Josivandro.
E a gente se encontra por aí em outras conversas, em outras oportunidades, ok? Esse foi o Luneta Sonora de hoje. A gente se encontra no próximo episódio, semana que vem. Mas eu tô aqui todos os dias, tá? Então é isso. Até lá e não desanime.